Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho do que eu aprendi sobre o intercâmbio de high school, coisas que a gente sempre quis saber ou coisas que a gente não espera que a gente acaba encontrando quando a gente chega nos Estados Unidos. E então eu vou trazer aqui uma enquete de 10 coisas que você precisa saber sobre o intercâmbio de high school. Então vamos lá? Primeiro de tudo é a ansiedade, né? Nossa, antes de você ir vai ser uma coisa assim surreal de ansiedade. Você fica pensando como que vai ser, qual vai ser sua adaptação, se você vai se adaptar. Então assim, tudo passa pela sua cabeça no momento pré-embarque. Então assim, o que eu recomendo é fique calmo, vai dar tudo certo. Pra quem viaja sozinho, muita calma nessa hora, se preparem, deixem tudo à mão. Se você vai viajar em grupo, melhor ainda. Eu tive que viajar sozinha quando eu fui em 2010, então foi bem tenso pra mim, porque eu nunca tinha saído de casa pra nada. Eu ficava assim, tudo dependendo dos meus pais, então foi bem pesado pra mim. Então eu dou um conselho pra vocês: fiquem calmos e se organizem da melhor forma possível. Mantenham uma pastinha que geralmente as agências de intercâmbio te dão, coloquem tudo lá certinho e não surtem na hora que vocês chegarem. Fiquem, assim, aproveitem o máximo, fiquem espertos com o horário do voo e é isso. A primeira parte é a ansiedade. A segunda parte é a hora que você chega lá, né? Você chega na casa da família, você não sabe o que esperar, então você fica meio retraído, você não sabe o que conversar, porque fica aquela coisa assim, nossa, eu não conheço eles, né? Conheço, mas não conheço. Então, eu recomendo a vocês começarem a perguntar, comecem a interagir o quanto antes com a família, porque na hora de ir embora vai ser uma sensação terrível, porque eles já vão ser parte da sua vida, vão ser uma sua segunda família, né? Que pra mim, a minha família, eu mantenho contato até hoje, eu fui em 2010, então realmente o laço é muito forte. Sim, você vai ter um locker, que é o armarinho que a gente vê em filme. Você vai ter um locker, então quando você chegar, vai todo mundo pro hall, onde a galera tem almoço, e lá eles vão te dar qual é o seu locker e qual é a sua senha. Então você vai ter que ir lá, abrir o seu locker, deixar suas coisas pra você ir pra aula. Geralmente no primeiro dia de aula não tem muita coisa, é mais uma reunião dentro do... acho que era... eu acho que era o anfiteatro da escola, se eu não me engano, que é quando o diretor vai chamar todo mundo da escola, então tem todos, desde o primeiro ano, que são os freshman years, o segundo ano, que são os sophomore years, os terceiros, que é o junior year, e o último, que são os seniors, que geralmente é quando a galera do intercâmbio vai. Então, geralmente, os intercambistas são seniors, que é o último ano mesmo, que daí você fica um ano e acaba graduando lá. Aí, você escuta o que o diretor tem a falar, daí eles dão boas-vindas a todo mundo, e principalmente pros seniors, né, a galera surta, uhul! E aí vai todo mundo, depois dessa reunião, assim, você vai pro seu armário, deixa suas coisas lá. E eu não me lembro se eu tive aula no primeiro dia, mas eu acho que não, eu acho que só foi no segundo dia mesmo, foi mais curto o dia. Aí no segundo dia você começa as aulas. Você tem que saber também a segunda coisa. A escola lá é enorme. Não interessa aonde você tá, qual cidade você tá. A escola vai ser enorme. Então, assim, eu me perdi no meu segundo dia, que foi o dia de aula. As escolas lá são grandes, então é bem mais emocionante, é bem mais filme do que a gente imagina. Então você chega, você já fica perdidaço, né? Porque você sabe onde é o seu armário, você não sabe onde é mais nada. Então aí é importante que você tenha feito uma amizade no primeiro dia, já ter meio que conversado com alguém, daí você vê a pessoa e fala, ai, me ajuda, né, a encontrar a minha sala. Porque uma terceira coisa que vocês precisam saber sobre intercâmbio, vai dar dois sinais na escola. Então, o primeiro sinal, você vai escutar, que você já tem que ficar meio preparado. O segundo sinal, os professores são obrigados a fecharem as portas. E as portas lá só abrem pra dentro, não abrem pra fora, pelo menos na minha escola.
Ou seja, se você não tá dentro da sala no segundo sinal, que é o segundo alarme que solta na escola, você definitivamente não entra. Então, você precisa ter isso em mente, você precisa entender que no primeiro sinal você já tem que pegar suas coisas e correr pra aula. No segundo sinal você tem que estar sentado. Então é sempre assim que funciona lá. Você tem que seguir a regra, lá eles são bem organizados, não esqueça do sinal. Coisa que vocês precisam saber sobre o intercâmbio de high school ou sobre a cultura americana é: você vai encontrar a galera dos esportes, você vai encontrar a galera das cheerleaders, você vai encontrar a galera da banda, só que não é igual nos filmes, gente, não é daquela forma que a gente vê, ai, as menininhas do cheerleaders não conversam com a galera, é tudo misturado, todo mundo é amigo de todo mundo. Tem aquela coisa mesmo de rixa, tem as mais populares, sempre tem, né? Mas isso é em qualquer lugar, mas não é aquela coisa que elas entram, todo mundo pra ver, não, isso não é. E também não é como American Pie, tá, galera? Não é igual o filme, é uma coisa bem mais sadia, você felizmente vai fazer amizade com todo mundo e, pasme você, os intercambistas são um dos mais populares da escola. Outra coisa que você precisa saber do intercâmbio de high school é que as aulas lá são bem maiores que a gente está acostumado, ou seja, você vai almoçar na escola. Então, como é que funciona? Como os alunos são muitos e a escola assim não suporta dar um almoço para toda essa galera, os almoços são divididos em 3 períodos. Então, conforme vai ser sua grade escolar, quais aulas você vai ter um determinado almoço. Então, as aulas são separadas em 5 períodos, então você tem 5 aulas por dia de matérias diferentes. Ou você pode ter também 2 aulas seguidas, igual a gente tem aqui, tipo, da mesma matéria. E aí, nesse meio tempo, você vai ter almoço ou às 11, ou meio-dia, ou 1h. Então, você pode cair em um desses. Na minha escola, eu não sei se funciona assim com todos os lugares dos Estados Unidos, as aulas eram divididas em trimestres, então você tinha que ficar ligada com isso também. Então não é semestral, não é bimestral, é trimestral. Então a quantidade de notas para você passar é diferente. E nisso você acaba estudando bem mais do que aqui. É muito mais cansativo, porque, querendo ou não, a gente ia embora, né, na hora do almoço. Lá não. Então você almoçava e voltava pra aula. As aulas lá acabavam às 2h45 e aí eu ia embora a pé, eu não pegava ônibus porque eu morava muito perto da escola. Então eu voltava, eu passava no meio assim da escola do elementary school, que é das criancinhas menores, e aí eu passava por lá e ia pra casa. Então assim, não pegava ônibus, mas tem o ônibus amarelo, que todo mundo fala, que todo mundo sonha em entrar. Mas acredite em mim, não é tão bom assim, porque você tem que acordar muito mais cedo pra você pegar o ônibus, muito mais mesmo do que a aula. Então eu não gostava, eu preferia ir de a pé mesmo, ir a pé, e às vezes eu ia de carona. Então quando tava nevando já, que era inconcebível, porque era muito frio onde eu fiquei, que era Michigan, então eu ia de carona mesmo, depois de um certo tempo. Mas eu amava ir a pé, porque eu via tudo. Eu passava bem, assim, no caminho onde a galera tava treinando futebol americano. Então eu via eles treinando, eu passava por ali. Depois eu passava pela escola das crianças, eles estavam no intervalo, na hora que eu tava indo. E era bem gostoso, sabe? Eu gostava bastante disso, assim. Era um momento mais legal do dia, na minha opinião, porque eu conseguia pensar, eu conseguia ficar sozinha, porque eu tinha que absorver muita matéria durante o dia, né, e era em inglês, então era bem gostoso. Outra coisa que você precisa saber sobre o intercâmbio de high school é que você tinha que estudar muito em casa. Eram muitos homeworks, eu tinha que fazer muito dever de casa e muito dever em sala. Geralmente eles davam quizzes, que são questõezinhas rápidas da matéria que você já aprendeu. E eu também tinha que fazer muitos essays, que era tipo provinhas, só que um pouco maiores, dadas meio que por semana ou periódicas a cada 15 dias.
E as provas bimestrais eram bem difíceis, muito difíceis, eu sofria bastante. A parte legal, que também é outra coisa que vocês precisam saber, é que você escolhe as suas matérias. Mas aí tem o contra, o pró é o que você escolhe a matéria. O contra é que você precisa pegar as matérias que você teria feito no ensino médio aqui no Brasil. Então, você pode escolher sua matéria, mas você tá obrigado a fazer uma de exata, uma de línguas, uma de artes, uma de educação física e uma de ciências biológicas. Então, ciências humanas, ciências biológicas, ciências exatas, educação física e artes, se eu não me engano. E aí, se você quiser fazer mais alguma outra, né, se você gostasse ou quisesse ficar depois da aula ou fazer algum esporte da escola, você também podia, não tinha problema nenhum. Mas as matérias que eram requisitos pelo MEC, para você não ter que voltar um ano quando você retornasse no Brasil, você era obrigada a fazer. Então era a parte ruim, sabe? Mas de todo a coisa que a gente imagina do high school, a parte mais legal eram, assim, as amizades que você fazia. Na parte de artes, eu tive a oportunidade de fazer aula de teatro lá. E foi uma das melhores experiências da minha vida. Bem legal. Também participei do basquete. Eu, com meu lindo 1,60 m, sim, eu joguei basquete nos Estados Unidos. Mas assim, porque eu tava ficando uma monstra de tanto que eu comia. Eu comia muito, olha, comi tudo que tinha pra comer, eu comi. Porque eu pensava assim, cara, eu preciso aproveitar. Então se eles me davam um cupcake, você acha que eu ia negar? Não ia negar, então eu comia. Eu falei, cara, eu vou fazer um joguinho de basquete aqui e treinar. Meu Deus, eles arrasam no basquete. As meninas e os meninos, lógico, eles levam muito a sério o esporte, que é uma outra coisa que você tem que saber sobre o intercâmbio de high school. Se você é bom em algum esporte, venha sem medo e faça aqui, porque se você for bom, que eu tenho amigos que conseguiram bolsas em faculdade, se você for bom em algum esporte, você consegue até bolsa depois de estudar no high school aqui. Bolsa até integral. Então, venha e faça o melhor que você puder no seu esporte. Eu não era muito boa nos esportes porque eu sempre dancei. Eu nadava também, mas na minha escola não tinha natação. Então eu não tive essa oportunidade de nadar pra escola e competir. Mas tive amigos que tiveram essa oportunidade e hoje eles nadam pras faculdades e ganham bolsa. Então é muito legal. É super recomendável pra quem gosta de esportes. Não sei se deu 10 dicas, gente. Vocês lembram? Eu não sei. Mas eu vou dar mais uma dica aqui pra vocês. Não sei se foram 10, meu Deus. Você vai também participar do homecoming. O que é o homecoming? É o baile da escola. Existe e é muito legal. Por quê? Porque o homecoming, ele é igual nos filmes, é idêntico aos filmes. Então, você vai participar por todo aquele procedimento, assim, realmente, o que é mito dos filmes pra mim é que não é igual American Pie. Existem festas mocadas nas casas? Existem, mas eu não sei se as minhas amizades não eram muito assim de festa, mas eu não participei. Também a minha família era bem restrita, eu tinha toque de recolher, que é o curfew, que também tem casas que você vai ter que lidar com ele, então é mais uma coisa aí, põe nas coisas que você precisa saber sobre o high school. O curfew, que é o toque de recolher, ele é levado muito a sério. E o que é o toque de recolher? É você deitar na sua cama e dormir. Você tem que dormir. Então, assim, eu tinha um celular que eu não podia nem mandar mensagem. Você tem que guardar o celular, ou você tá fazendo dever, ou você tá dormindo, ou você tá fazendo qualquer coisa com a família. Mas não pode se socializar mais depois desse horário. Pelo menos na minha casa era assim. E você tem que obedecer as regras, porque o high school, como você é menor, você não tem uma opção de escolha. Então, realmente tem que ser levado a sério. De tudo isso, o que eu tava falando mesmo? Do homecoming. O que acontece no homecoming? O homecoming você vai surtar, porque os meninos vão te chamar
Então, assim, você vai ser chamada pra ir pro baile de formatura e você fica naquela expectativa, né? Quem vai te chamar, como que vai ser, e assim, eles convidam você de maneiras mais inusitadas. E como a gente é intercambista, a gente acaba ficando meio de fora daí. Então, os intercambistas acabam indo com os próprios intercambistas, porque a gente era tudo uma patotinha só. Então era bem legal. Então a gente meio que se convidou ali e nós fomos. Só que o convite de formatura é bem legal. Da formatura não, do homecoming, do baile. Uma amiga minha foi convidada, ele escreveu homecoming com bolas de futebol em todo o campo do futebol americano, chamando ela, escreveu homecoming enorme e fez um ponto de interrogação para convidar ela. Então ele chamou ela pra encontrar com ele lá, ela foi e tinha lá homecoming, e aí ela tinha que aceitar ou não. Então é bem legal também. Outra coisa que você precisa saber sobre o intercâmbio de high school você pode escolher entre ficar um semestre ou 2 semestres. Eu fiquei um semestre por escolha própria, porque o meu sobrinho tinha acabado de nascer e eu queria ver ele, eu já tava bem homesick, que é quando você fica com saudade da família, então eu resolvi voltar. Mas de qualquer forma, você pode ficar um ano também e aproveitar todo o tempo do high school e ainda se formar. Usar a beca, jogar a beca pra cima, aquela coisa toda que a gente vê em filme. Que é muito legal, né, galera? A gente sempre sonha com isso. Quem gosta e quem vivenciou o intercâmbio ou quem vai ainda sabe do que eu tô falando.